Bom dia, gente querida de paz e bem. Mais uma vez, um bom e abençoado domingo, início da semana para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Que alegria, né? Estávamos mais uma vez aqui nessa roda de conversa e ultimamente a gente tem dado uma pausa, né, na meditação do Evangelho do domingo, para trazer alguns temas que eu acho que eu coloco como provocações. Não estou aqui para, né, fechar a questão ou chegar a alguma conclusão, mas levantar algumas questões que eu acho que são pertinentes dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso mundo. Tá? E uma delas é a questão da justiça e da paz. Quanta injustiça há no mundo, não é? Quanta falta de paz. Vamos pensar um pouco sobre essas relações a partir, né, da palavra de Deus, a partir da Bíblia, particularmente do Novo Testamento. Vamos, né, fazer uma pincelada sobre esses temas a partir, como chave de acesso, do Salmo 85. Mas antes, os recadinhos, para que você não se esqueça e o reverendo também. Se você não é inscrito no canal Paz e Bem, está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal Paz e Bem. Dessa forma você faz parte, né, dessa família querida aqui que se reúne, né, sempre em torno dessas atividades que aqui o canal Paz e Bem proporciona. Né? Amanhã, segunda-feira, temos o professor Pedro de Lima Vasconcelos, concurso sobre, né, a construção do Belo Monte, né, Canudos. Então, e a gente tem outros cursos, outras atividades e também sempre aqui na parte da manhã, várias pessoas conversando sobre diversos temas a partir da ótica de diversas experiências religiosas, tá? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Curta, compartilhe. Eu sempre digo curta, compartilhe, porque dessa forma você ajuda a divulgar o canal Paz e Bem. Reverendo, eu queria fazer uma ajuda financeira para manutenção. Eu gostaria de me tornar membro do canal Paz e Bem. O canal Paz e Bem não tem membresia, né? Não tem membra. Mas você pode fazer sua assinatura solidária. Aí, ó, debaixo, na descrição, tem um texto que eu coloco pequeno, né? Um pouco sobre aquilo que a gente vai conversar agora. E aí tem lá o link para você fazer, né, a sua assinatura solidária. Tá bom? Dessa forma você nos ajuda na manutenção do canal. Tá certo? Se você é assinante, um assinante, nosso muito obrigado. Tá? Gratidão imensa. Tá bom? Mas o canal aqui é sempre livre, tá? Nossa programação aqui está sempre aberta, tá bem? Caso você não possa ou não queira, tá certo? Pois bem, vamos ao nosso tema de hoje, justiça e paz. É muito comum dentro das nossas igrejas termos comissões de justiça e paz, né? E já se percebe que existe uma relação entre uma coisa e outra. E particularmente, tomando o Salmo 85, no capítulo 10, lemos a seguinte frase: a justiça e a paz se beijaram. A justiça e a paz se beijaram. Pois bem, então, isoladamente, a gente pode ver que o salmista coloca uma relação de intimidade, né, entre justiça e paz. Ou seja, uma relação de partes, né, que estão uma em relação à outra numa dimensão de intimidade. Elas se amam, se beijam, né,
Tem uma coisa de muita intimidade. Mas, como esse trecho do versículo 10, ele é um trecho, se a gente lê o versículo 10 inteiro, a gente percebe que existe uma outra parte também envolvida nessa, outro par em relação a esse par justiça e paz. O versículo diz o seguinte: a misericórdia e a verdade encontraram-se, a justiça e a paz se beijaram. Então nós temos aqui misericórdia e verdade, justiça e paz. Isso é algo que nos coloca ao acesso, ao entendimento dessa paz e dessa justiça. Que justiça é essa? Primeiro, a compreensão de que o mundo é injusto. Há uma injustiça no mundo. O justo, então, seria aquele que é fiel a Deus. E essa fidelidade a Deus, ao Deus de Israel, é aquele em que misericórdia e verdade se encontram. Por que a gente diz isso? A gente diz a partir do nosso óculos, né? Da nossa leitura profética, né? Do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é uma história de recorrente infidelidade desse povo e de suas lideranças, dessa misericórdia e dessa verdade. A gente vê reis guerreando, a gente vê todo tipo de atrocidade, a gente vê mentira, a gente vê, enfim. Esse parece ser, para o salmista e para o pessoal do Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, como que algo que é necessário, básico, para que essa justiça e paz se beijem. Ou seja, sem misericórdia e sem verdade, a justiça e a paz não só se encontram, não se encontram, mas também não se beijam. E o Salmo 85 é um salmo de clamor a Deus, no sentido de uma lembrança, né, desse salmista em relação a uma condição de libertação do seu povo do cativeiro. Assim começa o salmo: Senhor, tu tens sido bondoso para com a tua terra, tu libertaste Jacó do cativeiro. Perdoaste a maldade do teu povo e cobriste todo o seu pecado. Fizeste crescer a tua indignação, desviaste o ardor da tua cólera. Ou seja, aquela ideia do Deus, né, colérico, ele foi afastado. E aí o salmista pede: restaura-nos, ó Deus, a nossa salvação e retira sobre nós a tua ira. Por quê? Porque a ira é o contraponto da misericórdia. Acaso estás entristecido conosco para sempre? Estenderás tua ira contra todas as gerações? Às vezes a gente interpela Deus assim, não é? Será que a gente... não é? Ai, meu Deus, é muito castigo, né? Claro, isso é uma leitura própria daquele povo, daquele contexto, daquela realidade. No sentido, inclusive, né, de antropomorfizar o Deus, né? O Deus irado, como nós temos também em outras teodiceias, em outros campos religiosos daquela época, né? No Olimpo, né, os Campos Elíseos, entre os gregos e os romanos, há deuses que se movimentam de ira. É uma compreensão desse Deus. Então, mas o próprio salmista diz, né? Retira de nós a tua ira. Né? Acaso estás... Será que eu não sinto, eu não percebo tua presença porque você está entristecido comigo? O que é que eu fiz?
Estenderás a tua ira daqui para frente, para todas as minhas gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Ouvirei o que o Senhor nosso Deus disser, porque ele falará paz a seu povo, e quem vive em sua santidade, para que não caiam de novo na insensatez. Certamente tua salvação está próxima de quem lhe teme. Que a sua glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade encontraram-se, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e lá dos céus olhará a justiça. Sim, o Senhor dará o que é bom, e a terra produzirá seus frutos. A justiça irá à sua frente, e com seus passos abrirá caminho. O que nós temos aqui é um canto, né, dizendo, olha, vem Jesus, vem nosso Deus, vem, faz, né? Aquilo que é bom e agradável, misericórdia e verdade, justiça e paz. Para isso a gente vai entender ou procurar entender um pouco o que justiça é essa. Bem, uma das ideias de justiça é a justiça retributiva. Você fez, você paga, não é? A pena é do tipo próprio daquele delito que você comete. Bem, isso é um tipo de justiça. Mas há uma outra compreensão da justiça aqui, que eu gostaria de resgatar, e que, particularmente no Novo Testamento, no Segundo Testamento, essa ideia se revela, que é a ideia de que justo é aquele que não só é correto no seu agir, mas aquele que é misericordioso. E esse misericordioso não é aquele que compactua com o mal, mas aquele que faz por onde a justiça se realize. Porque ele é fiel à verdade. Ele não mente, ele não faz fake news. Entendem aqui? Ou seja, o que eu estou dizendo é que a justiça para Jesus é sem anistia. Porque ele é misericordioso. Misericordioso com quem? Misericordioso com aquele que sofre a opressão das pessoas injustas, ou a justiça dos poderosos. É sutil. É sutil. Nosso Deus, que é o Deus de Jesus, é misericordioso. Porque a sua justiça não é uma vingança, mas aquilo em que a verdade se expressa. E sendo verdade, ele tem a dimensão de que o justo é aquele que, e aí tem várias parábolas em que Jesus expressa isso, faz por onde a misericórdia se expresse com aqueles que são vítimas, aquelas que são vítimas da opressão. Então, há uma relação aqui, não é? Em que a justiça e a paz, e a justiça vai à frente, para que a paz a acompanhe, de que é preciso, sim, é preciso que a gente exercite a justiça daqueles que ao longo da história oprimiram o seu povo. Aqueles que condenaram o seu povo ao genocídio, à morte e à destruição, à fome. Aqueles e aquelas que compactuaram contra a democracia. Isso é fazer justiça. Porque o Deus de Jesus e o Deus, né, que perpassa o caminho da libertação do povo de Deus logo, seu povo, é aquele que é fiel
a misericórdia com as pessoas oprimidas. Então, a gente tem que ter essa compreensão. Porque a gente, às vezes, se pega num discurso distorcido, como é próprio dos fascistas, né, da extrema-direita fazer. Né, de que, por um direito de liberdade, e aí eu coloco até misericórdia, a gente tem que perdoar. Tem que perdoar os delitos. Não. Porque se a gente perdoa os delitos dos donos do poder, vem a ruína. A história do profetismo diz isso. Todos os profetas dizem. Todo profetismo revela, e Jesus exerce plenamente esse profetismo, quando diz que a ruína virá porque o povo não usou de misericórdia com os pequenos e pior, os pequeninos. E o pior, foi leniente, foi permissivo com os poderosos. Então, se inverte, né? E é próprio do inimigo da espécie humana, aquele que é contra o projeto do reino de Deus, que é um reino sem reis, fazer com que a gente seja misericordioso com os poderosos e extremamente legalista com os pequeninos, os rejeitados, os humilhados, os perseguidos, os pobres, mulheres, quilombolas, gays, povo da periferia, os negros, negras. Então a gente usa, né? E os poderosos gostam muito disso, usar a lei contra esses. E em relação aos poderosos, ser muito, né, dadivoso, pródigo, né, misericordioso, compassivo com esses. Não, vamos anistiar, desse jeito a gente vai pacificar a nação. Isso é. Pois é, né? Vamos. Desse jeito pacifica, desse jeito rui a nação. Se destrói por dentro. Se quebra todo o sistema, porque se faz uma ação contra a verdade. Porque isso é uma mentira. Ser justo, no Antigo Testamento, e aí eu destaco a figura de um homem justo, e isso é expresso no Evangelho, em Mateus particularmente, que era uma comunidade judaica, tá? A comunidade de Mateus era de judeus, convertidos ao cristianismo. Então eles tinham muito essa ideia da justiça como obediência à lei. E esse Mateus, ou a comunidade de Mateus que escreveu esse evangelho, coloca logo no primeiro capítulo o exemplo de um homem justo. E quando eu estou dizendo um homem justo, é o modelo da justiça para esse povo. É José. José é um homem justo. E que justiça é essa que ele faz? E aí eu gostaria que a gente exemplificasse essa justiça como eu tenho dito. A justiça que é implacável na sua penalidade aos poderosos e misericordioso com os pequenos, porque assim exercita a verdade e o amor do Deus de Jesus. O que é que este justo José, modelo de justiça, fez? Ele encobriu um crime legalmente expresso na lei. O que é? Uma mulher grávida fora do casamento. E a prescrição da lei é clara. Nesse caso, a mulher deve ser trazida pelo marido ou pelo, né,
homem a ela prometido e levado ao centro da vila, expresso o crime e para que todos os homens ali joguem pedra nela. Apedrejamento, tá? Essa mulher é humilhada e apedrejada, morta. Isso é a aplicação da justiça, não é? Mas Mateus, uma comunidade de cristãos, judeus, que viveram sobre a lei, percebem que a justiça do Deus de Jesus é uma justiça que exerce a misericórdia. E aí coloca a dimensão do sonho, né? Em que no sonho é revelado. Porque assim, usando de misericórdia com a pequenina Maria, José exercita a sua justiça. Mas essa justiça, não é em Jesus acobertamento de crimes. Posso dizer contra a democracia, porque não é um caso. Mas Jesus repreende, inclusive, né, aqueles que aplicavam a lei oprimindo o seu povo. Os doutores da lei, os homens que inclusive ganhavam com isso, na aplicação da lei, não é? Então, é essa dimensão que é o exercício da misericórdia, que expressa a verdade de Deus, e assim se encontrando, fazem com que a justiça e a paz se beijem. E há aqui uma coisa de que não se pode viver uma justiça sem paz, porque não existe paz sem justiça. E justiça tem a ver, nessa compreensão teológica, mais do que uma aplicação cega da lei, mais do exercício da verdade contra aqueles que historicamente aplicam a sua força contra os pequeninos, aqueles e aquelas que têm fome e sede de justiça. Porque eles são bem-aventurados. São bem-aventuradas. Os pequeninos. E quem são os pequeninos hoje, reverendo? Os pobres, os negros, gays, lésbicas, trans, mulheres, não é? Negros, negras, periféricos, povo preto. É isso. São esses os pequeninos de hoje. Aqueles que não têm joias, aqueles que não vivem festas bababescas, nem vivem sustentado pelo Estado, né, com honrarias e salamaleques, usufruindo das benesses de aposentadorias napapescas. Não. É o povo pobre, que ganha salário mínimo, que vive em subemprego, que se vira para viver, para sobreviver. Esse povo. Esses são os pequeninos de Jesus. E a esses Jesus diz que tem dignidade. E ele reclama que faça justiça a esse povo. E qual é a justiça desse povo? Misericórdia e verdade. Para que exista, para o povo de Deus, justiça e paz. Então, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. A justiça e a paz que Jesus prega é a justiça dos profetas. É a paz desarmada. Não a pax romana, a pax das armas, do medo, da insegurança produzida para que
se mantenha o estado permanente de medo e terror e o uso da violência seja exercido. Não, não é. Isso não é verdade. Esse uso da violência como expressão política, isso é uma inverdade. Que eles usam, é uma mentira que eles usam para controlar o povo. E isso é profecia. É ser profeta. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guie, nos oriente com sabedoria e discernimento. Sem anistia. E deixo aqui o convite. 21 horas, oração ao fim do dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E que tenhamos uma semana abençoada. Deixo aqui a paz. Deixo aqui a graça, que não é minha, mas que é de Deus. Sintam-se todos e todas, sem exceção, abençoados, abençoadas. Que o caminho seja brando a nossos pés e o vento sopre leve em nossos ombros. Que o sol brilhe sobre o nosso rosto e as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, Deus nos guarde na palma da sua mão. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco. Habite eternamente. Amém, gente querida. Amém. Paz e bem. Até o próximo domingo.